Bom dia. Que a paz que Jesus tanto nos ensinou esteja entre nós. Hoje vamos falar sobre o passe espírita. Penso que aqui todos são espíritas. Se não tiver alguém que é espírita, seja bem-vindo. E que todos nós já estamos há algum tempo na casa e já sabemos o que é passe. E aí vocês pensaram, o que será que ele tem para dizer, né? Sobre o passe. Mas sempre tem. Quanto mais se estuda, mais se acha coisa para se aprender, né? O nosso estudo, então, é baseado também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 26, quando você fala sobre o dom de curar. Todos nós temos esse dom de curar, todos nós. Mas eu queria começar o nosso estudo sobre o passe falando de uma experiência científica sobre o passe. Essa experiência, eu estou utilizando como base uma das palestras de Anete Guimarães, que se chama Passe Magnético. Então, essa palestra da Anete Guimarães está na internet, quem quiser ver ela no conteúdo geral, eu tirei o que eu queria, né, de importante, que era a experiência científica. Aqui vamos relatar um caso verdadeiro que aconteceu no início, que as pessoas queriam entender sobre a questão, o passe cura mesmo? O passe tem eficiência? E assim começou. A partir dessa experiência surgiram daí centenas de outras em outras universidades buscando essa comprovação. E todas elas comprovaram. Então vamos ver como é que aconteceu. Eu coloquei ali, mas eu vou relatando para vocês, né? Nos Estados Unidos, num programa de televisão, estava lá um médium de cura, um médium aplicando a imposição das mãos sobre as pessoas e curando pessoas. E um casal assistindo em casa essa transmissão, assistindo, e a mulher ali começou a ficar empolgada. Nossa, que maravilha! Veja o que esse médium está fazendo, ele está curando só com as mãos. E aí o marido, que era um físico, era uma pessoa voltada muito para a questão material, ele só o que aceitava o que era comprovado. Aí ele olhou para a mulher e falou, o que é isso, mulher? Isso é besteira. Não existe esse negócio de curar com as mãos. Isso não existe. Você está iludida. E ela começou, não, veja lá, veja como ele cura, as pessoas chegam e curam. E aí ele colocou, não, o que está acontecendo é um fenômeno psicológico. Porque a pessoa vai lá com a ideia de ser curada e ela coloca na cabeça isso, é uma indução mental. Então ela se cura, não tem nada a ver com a imposição das mãos. Inclusive essa indução mental já é reconhecida pela ciência. A pessoa se cura sozinho, mas impor as mãos e curar não existe. E aí foi a discussão, e o médium curando, e ela cada vez mais empolgada, e ele cada vez mais cético. Até que no final, ela disse, você então não é físico? Você não é um cientista? Então vá amanhã para a tua universidade e ache um jeito de provar que o passe não existe, que a imposição das mãos não cura. Vocês já foram desafiados pelas esposas de vocês ou não? E aí a gente daí vira no bicho, não vira? A gente quer daí mostrar que a gente está certo. E assim ele fez. No dia seguinte ele foi lá para a universidade e ficou quebrando a cabeça de como ele iria provar que a imposição das mãos não existe. E pensou. Uma das conclusões dele, primeira, era que ele não poderia usar pessoas. Porque as pessoas iriam cair naquela questão da indução mental. Se ele fizesse uma pesquisa dizendo que ele queria ver se o passe curava, as pessoas iam se curar por indução, do qual ele já falou que era o que estava acontecendo. Então ele não poderia usar pessoas. A primeira conclusão dele, vou ter que usar cobaias. Pensou assim. E aí foi, e aí ele montou todo o projeto dele e fez assim, usando cobaias. Então ele adquiriu 6 cobaias, todas elas da mesma espécie, idênticas, para não ter problema. E o que ele fez? Em cada cobaia, cobaia é porquinho da Índia, ou ratinho, não sei, né? Depende do que seja.
Aí ele fez um corte de 6 centímetros em todo o dorso de cada um. Um corte, né, de 6 por 3 ali, fez um corte em todo o dorso de cada cobaia. E assim, ele já preparou elas para essa questão do passe magnético. Daí ele chamou uma pessoa do conhecimento dele, que sabia que fazia imposição das mãos, e falou: você vai me ajudar durante uma semana, nós vamos fazer o teste. E aí começou o teste. Na primeira cobaia, ele não aplicou tratamento nenhum. Na segunda cobaia, ele fez o tratamento que é utilizado nas clínicas hoje. Você coloca um antisséptico e anti-inflamatório para uma questão de uma ferida na pele. Na terceira, ele aplicou o passe. Mas como a gente sabe que cientista gosta de um nome difícil, ele não chamou de passe. Ele chamou de bioenergia. É a mesma coisa. Né? Mas ficou até bonito, não ficou? Então vocês vieram hoje tomar um tratamento de bioenergia hoje. Olha, ficou, né? Bioenergia direta, ele chamou. Por quê? Porque a pessoa fazia a imposição das mãos diretamente sobre, no caso, a cobaia que estava ferida. É uma imposição direta. Na quarta cobaia, ele lembrou que também existe água fluidificada. E ele chamou então de bioenergia indireta. Você fluidifica a água e depois dá para a pessoa beber. Então ele fez o processo da água fluidificada também, que é a bioenergia indireta. Na quinta cobaia, ele fez a aplicação do passe e água fluidificada ao mesmo tempo para aquela cobaia. E na última cobaia, ele colocou tudo. O que ele tinha nas mãos, né? Ele deu antisséptico, anti-inflamatório, aplicou passe e deu água fluidificada para aquela cobaia. O que aconteceu? Na cabeça dele, a única que deveria funcionar, a única experiência que devia funcionar e dar certo, era a segunda. Na cabeça dele. E o que aconteceu? A primeira, que ele não deu nada, a ferida piorou, aumentou, infeccionou, porque ele não fez tratamento nenhum. A segunda, que ele deu antisséptico, houve já uma melhora. O processo de cicatrização aconteceu em 1 centímetro. Ou seja, começou a cicatrizar, aquela ferida de 6 centímetros já ficou com 5 centímetros. Mas, para surpresa dele, aqui foi aplicado o passe, a cicatrização foi de 3 centímetros. Muito melhor do que só o antisséptico e anti-inflamatório. A quarta, que usou água fluidificada, a mesma coisa. A cicatrização foi de 3 centímetros. Diminuiu, então, de 6 para 3, praticamente a metade da cicatrização em uma semana. Na quinta, que ele aplicou tanto passe quanto água fluidificada, ele melhorou mais ainda. Foi 4 centímetros de cicatrização. E a última, que ele fez tudo. Aplicou o antisséptico também, né, anti-inflamatório, passe e água fluidificada, curou. Cicatrizou todos os 6 centímetros durante aquela semana. Isso é uma experiência. Vocês podem encontrar isso na internet. Bom, diante disso, foi tudo contra o que ele imaginou. Porque ele queria provar que a imposição das mãos não funcionava. Ele usou o termo para a mulher que era besteira, isso não tinha sentido. Aí o que ele fez? Ele refez, ele não acreditou. Ele repetiu a experiência várias vezes. E o resultado sempre igual. Aí outros cientistas começaram a usar o mesmo experimento que ele fez. Até eu coloquei alguns endereços de internet ali que eu encontrei de experiências similares. Mas na verdade, a partir desse, disseminou experiências a mundo afora. Todo mundo começou a fazer essas experiências. E todos eles começaram a chegar a algumas conclusões. Primeiro, ficou comprovado que a bioenergia que eu passe existe e tem ação física nos processos de regeneração de tecidos. Que o passe funciona. Ele provou, ele queria provar o contrário e provou justamente que o passe, aplicando a bioenergia, usando a bioenergia, tanto na água frutificada quanto no passe, funcionava.
E outras conclusões interessantes. Então, nesse experimento também ficou demonstrado que existem pessoas que têm mais capacidade curativa, que são os médios, né, que aplicam o passe. Tem alguns que curam mais que outros. E tem pacientes, né, que também a cura variava bastante entre eles. E eles começaram a ver e descobriram então, que ficou comprovado isso, que existia pacientes que eram mais receptivos que outros. E se curavam mais. O resultado era acima do normal. Pergunto para vocês, vocês são receptivos ou não? Vocês, quando vão receber o passe, vão tomar o passe, vocês sabem qual que é a conduta de vocês durante o passe? Já foi dito para vocês isso? Vocês já leram sobre isso? Vai valer a pena nós entrar, então, se aprofundar agora nisso? Para nós entender por quê. Primeiro, por que existem médios que curam mais que outros? E por que tem pessoas que se curam mais que outras? Esse é o nosso foco. Então, nós não vamos falar de técnica, se o passe magnético é o melhor que a imposição das mãos. Todas as técnicas são boas. O importante vai ser o que eu falar daqui para frente. É como eu me torno um excelente médio de passe. Eu vou chamar de fluido terapeuta a partir de agora, para ficar mais chique também, né? Eles queriam chamar de bioenergia, eu vou chamar de fluido terapeuta. Então, se os fluidoterapeutas são, né, como é que eles se tornam mais eficazes e como que nós que recebemos o passe se tornamos mais receptivos? É a partir de agora. Vamos lá? Primeiro, o que é o passe? Vamos entender o que é o passe. Então, o passe que é nos ensinado é uma técnica de transmitir fluidos de um indivíduo para o outro. Então, independente se é magnético, se é imposição das mãos, todos os tipos de passe são bons. Todos eles fazem isso. Transmitem fluidos de um indivíduo para outro. Um pouquinho mais refinado, o conceito, nós encontramos no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde o instrutor Aulus explica para o espírito André Luiz que o passe é uma transfusão de energias magnéticas que altera o campo celular. Ou seja, os fluidos que são utilizados durante o passe, eles conseguem promover alterações celulares. Não foi isso que aconteceu com as cobaias? Foi. Pode acontecer conosco também. Então, se nós tivermos algumas células doentes em nosso corpo, durante o passe elas podem receber tratamento, se revigorarem e surgir ali uma célula agora curada, no lugar daquela célula doente. Então, o passe é uma transfusão de energias espirituais e vitais. Olha, já descobrimos que tem 2 tipos de energias que funcionam durante o passe. Espirituais e vitais. Que isso daí passe de um indivíduo para o outro. Isso está no Livro dos Espíritos, quando a gente vai estudar sobre o fluido vital. Que nós podemos transmitir fluidos um para o outro. Vamos entender, então, de onde vem o fluido vital, primeiro. O fluido vital são todos os fluidos que o médium, que o fluido terapeuta aplica. Os fluidos que saem do fluido terapeuta são fluidos vitais. São fluidos que nós, o tempo todo, estamos produzindo e transmitindo para o paciente. Esses fluidos vitais, eles dependem do fluido terapeuta, do passista. Por isso que uns curam mais e outros menos. Por quê? Porque a qualidade desses fluidos depende da moral, do comportamento, dos pensamentos, dos sentimentos. Se a pessoa tem vícios, por exemplo, vai impregnar nos fluidos vitais as substâncias químicas, por exemplo, de um cigarro, de um álcool, vai ficar impregnado no fluido vital. Por isso que aqui na casa é feito treinamento constantemente para os fluidoterapeutas, para os passistas, para eles se comportarem e procurarem cada vez se tornarem melhor. E os fluidos espirituais são aqueles fluidos trazidos pelos espíritos.
E nesses fluidos trazidos pelos espíritos é onde eles vão colocar os medicamentos necessários que cada um de nós precisa. E eu já vou contar para vocês, já em seguida, como que eles descobrem qual é o fluido que eu preciso, que vocês precisam, durante o passe. Bom, nós vimos o que é o passe e quais tipos de fluidos e de onde vêm os fluidos. Até aqui tudo bem? Ou, se vocês quiserem, eu repito de novo, não tem problema nenhum. Eu tenho tempo. Bom, então vamos falar sobre o passe espírita. Então nós já vimos o quê? A origem dos fluidos, mas eu só queria mostrar para vocês da onde que eu tirei essa ideia. Do livro A Gênese. No livro A Gênese diz que o passe é uma combinação do fluido humano com o fluido espiritual. Onde os espíritos imprimem a esses fluidos daí as qualidades de que o paciente carece, ou seja, os medicamentos que o paciente carece. Então isso está lá na Gênesis, né, capítulo 14, item 33. Então, a origem dos fluidos é uma combinação de fluido humano mais fluido espiritual. Sabemos agora, confirmando nas obras básicas, da onde vêm esses fluidos. Fluidos espirituais, fluidos vitais. Isso, então, tudo permite que haja, então, uma ação curativa sobre o paciente que está ali. Concluindo, portanto, no passe espírita, nós recebemos fluidos vitais, do fluido terapeuta, e fluidos medicamentosos e vitalizantes da espiritualidade. Então, esse é o tipo de passe mais comum que nós temos na casa espírita. É esse passe que nós utilizamos em todas as casas espíritas que nós formos, vai ser dessa forma. Então, os espíritos sempre vão agir aumentando e dirigindo e qualificando esses fluidos. Vocês vejam que eu estou colocando que os espíritos participam muito do passe, durante o passe, antes do passe. Como é que é a mecânica do passe? O passe é uma técnica que se utiliza da imposição das mãos para transmitir fluidos aos pacientes. Então você vai colocar as mãos sobre o paciente. Por que as mãos? Porque é das mãos que saem mais fluidos do nosso organismo. E as mãos, então, direcionam para onde eu quero colocar o fluido. É como fosse, imagine eu fosse uma lanterna de luz e eu fazendo o facho para onde eu quero. Então, a imposição das mãos sobre o paciente é onde eu estou dirigindo os fluidos que estão saindo de mim, né? Fluidos espirituais que chegam para o médium e que chegam ao paciente daí. E outra parte da mecânica muito importante é a oração. Durante a aplicação do passe, a oração pedindo bênçãos para aquele paciente que está ali. A oração é muito importante nesse processo. Qual que é o objetivo de um passe? O passe espírita visa melhorar o processo de reequilíbrio psíquico, físico, né, de todos nós. Por quê? Primeiro, todos os problemas de origem orgânica que nós temos, qualquer enfermidade, elas têm origem em nossos pensamentos e sentimentos. Então, a primeira coisa que um passe espírita faz é tentar reequilibrar, nos acalmar os pensamentos e os nossos sentimentos. Para que nós, a partir daí, acalmou, equilibrou o pensamento, equilibrou o sentimento, aí eles vão agir na parte física. A partir disso, eles vão agir, né? O espírito é quem pensa. Então, no passe, eles estão agindo diretamente no espírito, nos pensamentos e nos sentimentos, tentando nos acalmar. Depois vão agir no perispírito, porque o perispírito, o nosso corpo espiritual, já é o primeiro organismo, após o espírito que está ligado nele, que está pensando e sentindo, todos os reflexos dos nossos pensamentos e sentimentos chegam primeiro no corpo espiritual, no perispírito. Então ele também precisa ser tratado. Se eu tenho maus sentimentos, mágoas, eu estou acumulando uma energia mental e emocional mais densa que vai primeiro afetar o perispírito. Então o passe visa dissolver essas energias do perispírito. E depois vai agir no corpo físico. Então o passe, ele primeiro vai tentar acalmar nossos pensamentos, nossos sentimentos, para depois fazer as limpezas energéticas do perispírito e do físico também.
Então, a ideia, a finalidade é modificar o nosso estado vibratório. O que é o estado vibratório? Sempre que eu estou pensando, sempre que eu estou sentindo, eu crio energia. Essas energias criam ondas vibratórias, são matérias. A ciência já provou isso. Então eu gero frequências vibratórias. Se eu tenho mágoa, tenho rancor, eu estou falando coisa lá do passado, tá? Que isso não existe mais. Né? O tempo que a gente tinha mágoa, rancor, revoltas, a gente acumulava muita energia em nosso organismo. E isso gera uma onda vibratória que alguém chega perto de nós e sente na hora e se arrepia inteiro. Né? Então nós precisamos fazer uma limpeza, um equilíbrio, uma modificação vibratória. O passe faz isso. Está aqui. O objetivo do passe. E isso de onde eu tirei? Da apostila Quen, número 4, página 95. Está lá escrito exatamente isso. Bom, vamos falar da técnica do passe. Nós já vimos o que é, para que ele serve, o objetivo dele. A técnica, como é que funciona o passe? Então, no passe, nós devemos utilizar de forma conjugada a imposição das mãos sobre o paciente, né, e a prece. Impor as mãos e ficar em oração. A prece é essencial durante a aplicação do passe. A gente já vai ver. O paciente também tem que ficar em prece. Senão o resultado vai ser menor. Lembram que a pessoa não ficava receptiva? Se você entra na sala de passe, na câmara de passe, e fica, quem será que vai me dar o passe? Ih, vem aquele. Né? Não! Todos estão preparados iguais. Você não tem que se preocupar quem vai te dar o passe. Então, você entra em estado de prece para se tornar receptivo. Mas vou falar mais disso para frente. Tem um livro muito interessante chamado Diretrizes de Segurança, que é um livro de perguntas e respostas dadas por Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira. No capítulo 1, questão 28, o Raul Teixeira diz para nós o seguinte: os centros de força do perispírito são as portas de entradas que absorvem o fluxo de energias aplicadas durante o passe e as distribuem para todo o organismo. Opa! Começamos a entender como é que funciona o passe. Centros de força, vocês sabem o que é ou não? Ó, se vocês souberem, façam assim. Quem não souber, faz assim. Né? Senão eu fico olhando para vocês e não sei se vocês estão só olhando para mim dizendo que sim, né? Centros de força, vocês sabem o que é? É a mesma coisa que chakras das doutrinas espiritualistas. Chakras é muito divulgado por esse nome, mas é usado nas doutrinas espiritualistas. Dentro da doutrina espírita, o André Luiz denominou chakras de centros de força. É a mesma coisa, só nomenclaturas diferentes. Ele chamou de centros de força por quê? Porque são esses centros de forças que são portas de entradas das nossas energias. Sai também, mas é a porta de entradas das nossas energias. Todo o nosso organismo físico, o corpo físico, está ligado por laços fluídicos que saem de cada centro de força em direção ao nosso corpo físico. Então, eles são portas de entradas de energias. Olha, isso aqui é uma afirmação do Raul Teixeira para nós no livro Diretriz de Segurança. Os centros de força são portas de entradas de energias. Opa, interessante. E aí ele diz para nós que as energias penetram por esses centros de forças e são distribuídas a todo o organismo. Então, eu coloquei um exemplo lá, né? Ele entra pelo centro de força e se distribui para todo o organismo. E olha que coisa, né? Que analogia que ele faz. É semelhante aos medicamentos. As energias vão atingir as áreas carentes. Ele dá um exemplo até no livro. Se nós temos uma dor na ponta do pé e tomamos um analgésico, a dor passa? Mas quando você tomou o analgésico, para onde foi o comprimido? As gotas que você tomou? Para onde foi? Para o estômago. Mas ela não chegou no pé? Chegou. Então, se você tomar o passe, por exemplo, da imposição das mãos sobre a cabeça e tiver um problema no coração, vai chegar energia
curativa lá? Vai. Então ele está dando exemplo. As energias penetram pelos centros de forças, mas elas vão se distribuir para todo o organismo, não precisa se preocupar. Eu já vou mostrar como que ela se distribui. Mas é mais ou menos, fazendo essa analogia, é como se a gente tomasse um analgésico. Você não passa o analgésico lá no pé, né? Você não pega o comprimido e passa. Você toma ele, vem para o estômago. E do estômago, ele dissemina, entra na corrente sanguínea e chega no pé. Ele dá um exemplo aqui do problema cardíaco também, é a mesma coisa, né? Nessa situação. Bom, André Luiz fala para nós muito sobre isso, mas o Raul Teixeira também colocou para nós no livro Diretriz e Segurança, de que as energias do passe que adentram pelos centros de força, primeiramente, quando é dado o passe em nós, quem vai absorver essas energias é o perispírito, é o corpo espiritual. Já vou explicar o porquê que tem que ser ele. Aí depois, quando chega em nosso corpo físico, o primeiro lugar que ela chega é no nosso sistema nervoso central, que é esse aqui. Primeiro ponto de contato das energias com o nosso físico são o sistema nervoso central. E depois ela desce até, ela vai de encontro ao nosso sistema endócrino. O sistema endócrino é o responsável de produzir todos os hormônios que o nosso corpo utiliza. Então, quando essas energias entraram no sistema nervoso e vão em direção a todas as glândulas endócrinas, então todos os hormônios nossos passam a ficar energizados por aquela energia. Se você tem mágoa também, lembra que essa mágoa vai chegar, vai distribuir também por todos esses hormônios. Mesma coisa. E depois que ela entra, no sistema endócrino, energiza todos os hormônios, ela desce até o nosso sistema sanguíneo ali também, a nossa corrente sanguínea. E aí se distribui para todo o corpo. Por isso que o passe sendo feito sobre a cabeça ou sobre qualquer outro centro de força, vai chegar aonde ele precisa, aonde os nossos órgãos estejam mais lesados. Então o passe vai funcionar assim. A entrada das energias, então, no nosso perispírito é pelo centro de força. E depois sistema nervoso, sistema endócrino e corrente sanguínea. E aí chega aonde estamos precisando. Bom, vamos falar de mecanismo agora. Como que acontece tudo isso? Nós temos este livro de Herculano Pires, chamado Obsessão, Passe e Doutrinação, que diz assim: o passe espírita é prece e doação. Aquele negócio de ficar... Não, isso não é passe espírita. O passe espírita não necessita disso. Antigamente se fazia... Quanto mais o médium fazia trejeitos, mais se queria tomar passe com ele, não é? Não é. O passe espírita é só prece e doação. Você põe a mão e diz: eu quero ajudar, eu estou com vontade de ajudar. Pai, mestre, permite que através de mim essa pessoa receba aquilo que ela tanto precisa. É isso. É pedir por ela, por aquele que está ali. Neste livro, Mecanismo da Mediunidade, capítulo 22, que trata de mediunidade curativa, diz assim: cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados. A hora do passe, cabe ao médium passista estar em prece. Por isso, lembra que nós vimos ali na experiência, que tem uns que curavam mais que outros? Porque também tem médiuns que ficam olhando o que ele está dando passe. Não, nessa hora não. Nessa hora ele tem que estar em prece. Então, através da oração, ele vai contar com a presença dos espíritos que querem ajudá-lo nesse serviço da providência divina. E vai passar para ele todos os recursos que ele necessita para transmitir ao paciente. Está aqui, mais uma obra comprovando tudo isso que eu estou falando até agora. Voltando ao livro Diretriz e Segurança, capítulo 1, questão 28. As energias aplicadas durante o passe, antes de atingir o corpo físico, abrigam-se no perispírito ou corpo espiritual. Então, veja como é importante, isso aqui é fundamental. Antes de chegar no corpo físico, as energias têm que entrar pelo perispírito, pelo corpo espiritual.
Por quê? Aí eu fui atrás. E aí encontrei no livro A Gênesis, capítulo 14, questão 18, que diz: sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais, eles os assimila com mais facilidade como uma esponja se embebe de um líquido. Olha, aqui está a resposta daquilo que o Raul Teixeira nos colocou. Primeiro, os fluidos espirituais têm que entrar pelo perispírito. Por quê? Porque o perispírito está de forma mais sutil, na mesma condição dos fluidos espirituais. Vamos imaginar assim, eu tenho um copo com óleo mais denso, é o corpo físico. Aí eu tenho fluidos espirituais e quero fazer com que esse fluido chegue ao meu corpo físico, aquele óleo. Aí derramo água em cima do óleo. Vai misturar? Não. Por quê? Porque a natureza do corpo físico é mais densa. Os fluidos espirituais são mais sutis. Então, o perispírito é de natureza idêntica dos fluidos espirituais. Entenderam? Então, como é que eu faço agora para que o meu perispírito receba primeiro? Vamos continuar aqui então. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação mais direta quando o perispírito estiver em expansão. O perispírito então se confunde com os fluidos. Como que eu faço a expansão do meu perispírito? Prece. A hora que eu estou em prece, quando vocês se concentram e estão em prece, há um leve desprendimento do perispírito. Mas prece, não aquela decorada, Pai, eu estou aqui recebendo esse passe. Eu queria agora, nesse momento, receber aquilo que eu preciso. Entre em comunhão com Deus, com a espiritualidade. E aquele que vai doar também. Ele também tem que estar com o seu perispírito em expansão. Vejam a importância da prece. A hora que vocês for tomar o passe e estarem em prece, os seus perispíritos vão estar assim, ó. O do médium vai estar mais expandido. Então ele recebe com mais facilidade os fluidos espirituais. Mas como a gente está ligado diretamente ao corpo físico, você recebe por aqui, mas daí depois que está dentro do teu perispírito, chega no corpo físico. Aí o médium consegue transmitir tudo aquilo que os espíritos estão derramando aqui, quando ele está em prece. E isso eles estão sendo treinados diretamente constantemente estão sendo treinados para que sempre na hora do passe estejam em prece. E aí, se o paciente também está em prece, olha o que ocorre. Também ocorre a expansão desse fluido. Aliás, a expansão do perispírito, para que ele absorva melhor o fluido. Então, isso que eu estou falando para vocês, está aqui, ó. Está muito claro na Gênesis. Eu não sei se está claro demais para mim e para vocês também. Né? Sendo no anterior, lembram? As energias aplicadas durante o passe, antes de atingir o corpo físico, abrigam-se no perispírito, o corpo espiritual. Aí eu fiquei, mas como que isso acontece? Aí achei aqui, ó. Aqui dizendo por quê? Porque o perispírito é da mesma natureza dos fluidos. Então ele absorve melhor. Então, para mim poder expandir, como diz ali, é preciso eu expandir um pouco o perispírito. Para eu fazer isso, eu tenho que estar em prece. Eu estando em prece, quem vai doar e quem vai receber, vão receber toda aquela quantidade de fluido que está à disposição deles. Lembra na pesquisa que tinha passistas que curavam menos? É aquele que não fica em prece. Lembra que tinha paciente que não era receptivo? É aquele que não entra em prece. Então, para que nós consiga doar o máximo, todos os médiuns aqui da casa recebem treinamento, orientação constantemente. Vocês agora estão recebendo uma orientação também. De que se vocês na hora do passe entrarem nesse processo, vocês vão se tornar os receptivos. Aqueles que aproveitaram e vão aproveitar mais estes fluidos. Então, através da meditação, da prece, né, ocorre essa expansibilidade do perispírito, o corpo espiritual. E aí você passa a absorver melhor os fluidos que estão sendo aplicados em você. Fechou?
Então isso tanto vale para o fluido terapeuta, que tem que estar em prece, quanto ao paciente, porque vai absorver mais esses fluidos. Se você entrar lá e não ficar em estado de prece, não vai haver essa expansibilidade. A tua recepção vai ser muito menor do que daquele que está do teu lado e em estado de prece. Quanto eu já ouvi dizer assim, eu vou procurar outro centro, esse é fraco. Eu fui tomar passe e não adiantou nada. É o passe que é fraco, o centro que é fraco, ou eu que não fui receptivo? Porque isso vai acontecer em qualquer lugar que eu vá. Toda casa espírita é a mesma coisa. O passe, a mecânica é a mesma. Né? Nós utilizamos a obra básica, a Gênesis, para explicar isso. Aqui tem uma figura tentando mostrar essa situação. Esse primeiro senhor aqui que foi tomar o passe, durante o passe, ele está lá pensando no serviço, amanhã eu vou ter uma reunião difícil. Durante o passe, ele querendo resolver o problema da reunião. Ele vai receber? Ele está receptivo? Sim ou não? Não. Aqui agora nós temos uma outra pessoa que está recebendo o passe e está em prece. Há uma expansão do seu perispírito ali. Ela vai receber? Bem mais que o outro, não vai? Bom, e quando que os espíritos sabem do tipo de medicamento que eu preciso? Vamos lá, isso aqui é muito importante. A ação dos espíritos durante a palestra. O passe que vocês vão receber daqui a pouco lá dentro da câmara, o diagnóstico está sendo feito agora. Agora. Neste livro aqui, Seara do Bem, é um livro que fala muito sobre os bastidores de uma reunião espírita. É um livro que descreve de como as atividades dos espíritos durante uma reunião. E eles falam muito sobre essa questão, nesse livro, sobre o que acontece, por exemplo, durante o passe. E eu quero mostrar para vocês. Olha aqui o público assistindo a palestra, a maioria meio triste aqui, não? Assistindo a palestra e os espíritos andando ao meio. Os espíritos estão agora aqui espalhados entre nós, fazendo um diagnóstico de cada um. Agora, durante a palestra, é onde é feito o diagnóstico de cada um do que cada um precisa. Então, a hora que você entra na câmara de passe, lá é a finalização. Vocês imaginem se não fosse assim. Se a hora que vocês entrassem na câmara de passe, e na hora os espíritos, mas qual que é o medicamento desse? Né? Vamos buscar lá. Não. Aí ia ser algo fora do padrão. A espiritualidade não é diferente de nós aqui. Então você precisa primeiro ter um diagnóstico. Então agora, durante a palestra, está sendo feito o diagnóstico de todos vocês, de todos nós, que vamos receber o passe. É agora, está aqui, ó. Bom, feito o diagnóstico, aí as equipes espirituais saem em busca dos medicamentos para cada um de nós, agora, durante a palestra. Vão ali, né, na natureza buscar alguma coisa que está ali numa flor, numa árvore, na água. Eles vão buscar todos os medicamentos que nós necessitamos. Por isso que a hora que você entrar tomar o passe, está lá a tua fichinha, ele já pega a fichinha. Opa, é isso aqui que ela precisa, é isso aqui que ele precisa. E aí aplicam e você vai receber exatamente o que você mais precisa. Agora, esse livro também ele descreve algumas coisas interessantes. Porque tem muita gente que durante a palestra, essa pessoa aqui, em vez de vir tomar o passe, ela ficou pensando, a hora que eu chegar em casa, mas eu vou pegar de jeito, né? Ou seja, ela está tentando, aqui durante a palestra, em vez de ficar prestando atenção, ela está criando vibrações negativas, dificultando o próprio diagnóstico. Aí tem outro, que está aqui na palestra, mas está pensando aonde? No amanhã. Não está aqui. Quando vocês estão aqui, deem, pelo menos esses 60 minutos que vocês estão aqui, deem a chance de vocês ficar envolvidos com a espiritualidade. Esqueçam o mundo material agora. Amanhã, vocês não vão resolver nada mesmo agora, ficar pensando no problema. Deixe para amanhã.
E se vocês se envolverem aqui, quem sabe vem uma intuição melhor para o que vocês vão fazer. E ela vai surgir na hora, amanhã, que vocês precisarem, naquele horário. Se doem a esse momento agora aqui. Então, em vez de ficar pensando longe, ele está facilitando o diagnóstico dele ou não? Vocês acham que ele vai entrar em estado de prece a hora que entrar lá na Câmara de Passe? Né? Você acha que essa aqui vai entrar em estado de prece a hora que entrar na Câmara de Passe? Não. Não vou falar desses, né? Imagine, tem aqueles que só se interessam pelo passe. Aí vem, só que ele se interessa pelo final, mas na hora do diagnóstico que ele precisa, ele não está ali ajudando, favorecendo a espiritualidade. Ele está disperso, não presta atenção, não estuda. Isso aqui tudo, a gente está nesse livro. Mas eu queria um complemento disso. E aí eu encontrei no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 17, Serviços de Passe, onde André Luiz começou a perceber, nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele descreve as atividades de André Luiz numa casa espírita. E aí ele estava na casa espírita e estava acontecendo o passe, o serviço do passe. E ele estava lá na Câmara de Passe. E aí ele começou a observar, começou a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhora. E ele pensou, né, como que acontece? As pessoas entram aqui, tomam passe e não melhoram. O André Luiz, nesse livro, ele estava acompanhado de outro colega aprendiz também, chamado Hilário. E o Hilário percebeu a mesma coisa. Só que o Hilário perguntou, né, para o Aulus, por que essas irradiações energéticas não penetram no veículo físico dessas pessoas? Por que não chegam no veículo físico? E olha o que o Aulus respondeu. Falta-lhes confiança. Eles vieram tomar o passe, mas é como que... Eu vou tomar o passe, tá bom, eu vou tomar. Mas sem a fé, sem a certeza, sem a convicção de que aquilo funciona, que aquilo serve para nós. Hilário perguntou outra vez, mas então a fé é indispensável para esse socorro? E aí o Aulus falou, no terreno das vantagens espirituais, ou seja, aquilo que a gente vai receber da espiritualidade, é imprescindível que o candidato apresente, no mínimo, uma atenção favorável. Ou seja, que no mínimo ele esteja em aceitação, ele esteja receptivo, no mínimo receptivo. Que na hora do passe, pelo menos ele queira ser ajudado. Foi feito o diagnóstico, feito o levantamento, e aí a pessoa vai tomar o passe e não faz a prece. Aí tudo aquilo que eles prepararam para a pessoa, ela vai receber na forma integral? Se ela não se ajudar, não tiver receptiva, não vai receber. Então, sem recolhimento, prece e receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor. Está confirmado isso que nós falamos, né? Que estava no outro livro, está nesse também agora? Que nós temos que participar junto. Vocês vejam, o trabalho da Casa Espírita é um trabalho de conjunto. Tem a parte material, tem os fluidoterapeutas, os passistas. Existem as equipes espirituais que estão aí trabalhando, fazendo diagnóstico, os que dão passo, os que vão buscar o remédio. E aí só falta uma coisa. Ficar atentos na palestra para aprender e receptivos na hora do passe. Nós é só isso. E ainda reclamamos, né? O centro não serve. Então, o processo de... livro Mecanismo da Mediunidade, continuando no capítulo 22. O processo de socorro pelo passe é mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que vai receber o benefício. Mais um livro. Esse é o terceiro que nós estamos falando, e eles confirmando a mesma coisa. Quanto mais a pessoa se ajuda, mais o passe é eficiente. De vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo os mais elevados potenciais de cura. Ou seja, quanto mais a pessoa aceita e está receptiva, mais ela recebe. Será que não foi isso que os cientistas concluíram também? Foi exatamente isso. E o que acontece agora na hora da Câmara de Passe? Nós já vimos que o passe começa antes. Diagnóstico agora, né? Mas lá na Câmara de Passe,
Lá na Câmara de Passe, está no livro Obsessão, Passe e Doutrinação. No Passe Espírita temos a ajuda dos espíritos. São eles que conhecem a situação real do paciente. Ou seja, durante o passe, os espíritos já conhecem o que nós estamos precisando. Eles já estão sabendo a real necessidade nossa, na hora do passe. E aí, eles vão, tá aqui os fluidoterapeutas e os espíritos, olha a quantidade de energia que vem, e essas energias daí chegam aos pacientes. Para cada um já foi identificado a sua necessidade. Na Câmara de Passe é a finalização somente. Vocês já estão com todo o medicamento, com a fichinha pronta de vocês lá, a hora que vocês sentarem, não importa qual lugar, não importa com qual fluidoterapeuta, vocês vão receber aquilo que vocês precisam e estão receptivos a isso. E para finalizar, o último slide nosso, o passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. Vamos lembrar. Vocês já contaram para vocês o quanto recebe um médium passista? Vocês iam querer ser, todos vocês iam querer ser passistas, porque você ganha muito. Você ganha muito para ser passista. Ser um colaborador aqui da Casa Espírita. A gente recebe demais. Mas eu não vou falar em valores, tá? Mas a gente recebe muito. A gente doa muito. O quê? Amor. Você recebe muito amor. Porque cada um que está aqui como colaborador do Centro Espírita, está aqui de livre e espontânea vontade, por amor, trabalhando em prol de cada um. E não é só isso. A gente viu ali que a qualidade dos fluidos vitais que vocês recebem depende de uma série de restrições que o passista tem que ter. Ele não pode abusar de álcool, não pode ter fumo, não pode... Tem uma série de restrições, ele tem que mudar a vida dele para vir aqui por amor e doar a cada um de nós. Por isso, a hora que se for tomar o passe, não olhe para quem você vai receber o passe. Porque todos estão ali por amor, para receber. Inclusive, eu até vou dar uma sugestão para vocês. A hora que vocês terminarem de receber o passe, a hora que vocês verem que o passista baixou as mãos, vocês façam assim em pensamento: Pai, abençoe essa pessoa que estava aqui doando amor para mim. Agradecer àquele que me deu o passe. Porque ele precisa também de amor, porque ele está doando amor. O passe, antes de tudo, é uma transfusão de amor. Espero ter trazido um pouquinho mais de entendimento para cada um de nós sobre a questão do passe. E que nós, a partir de agora, se tornemos pessoas muito, mas muito receptivas na hora do passe. Porque só depende da prece. Vocês viram ali. A gente mostrou as obras. Se você entrar em estado de prece, você desprende teu perispírito. O perispírito é da mesma natureza dos fluidos que nós estamos recebendo. Aí ele vai ser como uma esponja. Mas se nós não ficar receptivo, vai ser o exemplo do óleo e da água. Não vai misturar, vocês não vão receber, porque vocês não estão receptivos. Eu não estou falando isso por base minha. Eu estou falando isso por experiências dos cientistas, que mostraram que tem mais receptivos e menos receptivos. O passe, antes de tudo, é uma transfusão de amor. Muito obrigado e muita paz a todos vocês.